Eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa com uma faixa preta, uma parte vermelha e com a palavra nego escrito. E essa é a nossa aula. Bem, essa é uma aula sobre a influência dos nordestinos aqui na nossa cidade. Então, antes de começar, eu saúdo a todos os nordestinos, em especial a minha avó, que ajudaram a construir parte da nossa identidade aqui. Ser carioca também é um pouco ser nordestino. Gente, vocês devem ter reparado nessa blusa aqui que eu estou usando. Ela simboliza a bandeira do estado da Paraíba, que é uma bandeira que tem uma história bastante interessante e que tem a ver com um dos fatos históricos mais relevantes aqui da história do Brasil, pelo menos da história do Brasil do século XX. Bem, a primeira coisa que você deve ter reparado é que tem uma palavra escrita, a palavra nego. Vem do verbo de negar, eu nego. Quem negou e negou o quê? Quem negou foi o João Pessoa, inclusive nome da capital do estado da Paraíba. O que ele negou? Ele negou apoio ao candidato de Washington Luiz. Vamos lá, vamos tentar explicar isso rapidinho. Bem, lá em 1930, vigorava no Brasil a política do café com leite, ou seja, somente paulistas e mineiros podiam ser presidentes do Brasil de forma alternada. Ora um mineiro, ora um paulista. Então, o paulista, Washington Luiz, deveria indicar um mineiro para a presidência, mas ele quebra esse contrato e indica um paulista, o Júlio Prestes. Então, João Pessoa nega esse apoio, quebra com esse contrato e vai apoiar a oposição a Júlio Prestes. Quem é essa oposição? Talvez seja um cara que vocês já ouviram falar, Getúlio Vargas. Então, João Pessoa entrou como vice de Getúlio Vargas. João Pessoa, em 1930, é assassinado. Isso vai ser o estopim da Revolução de 1930. Mas isso é para outra aula. Então, vamos começar propriamente essa aula sobre um rio nordestino. Então, perguntinha rápida aí para você. Você gosta de comida nordestina? Eu adoro, tipo baião de dois, queijo coalho. E música? Música do Nordeste, você gosta? Eu me amarro, né? Tem forró, axé, maracatu, frevo e um monte de coisa. E se agora eu perguntasse assim para você? Você gosta de comida de Pernambuco? Você gosta de músicas do Maranhão? Você saberia me responder? Galera, o Nordeste não é tudo a mesma coisa, como algumas pessoas gostam de dizer. Embora o ser nordestino é algo maravilhoso e tem uma identidade, essa identidade é carregada com muito orgulho pelos habitantes da região, você ignorar que cada estado tem a sua singularidade e suas tradições, é você cair num eterno estereótipo de nordestino. Nem sempre os nordestinos são aquelas pessoas com chapéu de couro, que é típico do sertão. O Nordeste tem outras culturas. Vamos dar uma olhada rapidinha, só para a gente ver essa diversidade? Olha só, de um lado vocês veem, por exemplo, representantes do maracatu rural, que é do estado de Pernambuco. E se você olhar para o lado, você vai ver as dançarinas do tambor de crioula do Maranhão. Se você comparar, você vai ver que eles não são tão parecidos. Isso vai mostrar justamente a diversidade nordestina. Gente, tem muitos estados no Nordeste. São 9. Vamos relembrar, para a gente sempre lembrar da diversidade dessa região. Olha quantos estados tem no Nordeste. Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São 9 estados. Então, é só para a gente pensar
que, mesmo o orgulho nordestino sendo algo real, olha a quantidade de culturas e diversidades que tem na região. Vamos começar a olhar, então, o que esses 9 estados influenciaram aqui a cidade do Rio de Janeiro? Primeiro, a gente sempre tem que lembrar que Rio de Janeiro é uma cidade que recebe gente do mundo inteiro. É muito normal a gente cruzar com estrangeiros por aqui. E também é muito normal a gente cruzar com pessoas de outras regiões. Isso é uma característica muito legal da nossa cidade. E a gente recebe muitas influências justamente dessas pessoas. E com a região do Nordeste não é diferente, nós somos muito influenciados por eles. E o contrário também, eles também são influenciados por nós. A cultura, ela é em fluxo, ela é feita de trocas. Então, essa troca também vai constituir a nossa identidade. Olha um exemplo para vocês, é o samba, que é muito característica do Rio, mas tem uma relação muito séria com uma região ali da Bahia chamada de Recôncavo. Por quê? Muitos negros libertos ou escravizados vieram para a pequena África. Então trouxeram todas as suas referências culturais e vai nascer ali o samba. Um exemplo é, por exemplo, a própria tia Seata, ela é de Santo Amaro da Purificação. Então, ali com a Lei Eusébio de Queiroz, a lei que proibia o tráfico negreiro, muitos fazendeiros aqui no Rio de Janeiro tiveram que comprar escravizados do Nordeste, num movimento de tráfico interno. Isso vai levar uma grande migração de nordestinos aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Mas na aula de hoje eu vou falar de um fluxo migratório específico que aconteceu ali na década de 1950. O que estava acontecendo no Brasil? O que era esse Brasil de 1950? Vamos lá. No Sudeste estava tendo um boom de industrialização. Então, muitas pessoas vão sair do Nordeste ou das regiões do Norte de Minas e vão para o Sudeste ou para a região Centro-Oeste por causa da expansão de uma fronteira agrícola. Por que essas pessoas saíram do Nordeste? Bem, você tem uma seca que é uma condição natural, mas você também tem a falta de investimento, falta de políticas públicas para combater esse problema. Então, muitas pessoas migraram do Nordeste em busca de oportunidade de melhores condições de vida. E elas vieram, como eu falei, principalmente para o Rio e para São Paulo. O que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Um grande movimento de construção. Estradas, indústrias. O Rio de Janeiro estava nessa efervescência econômica. Então, esses nordestinos vão realizar um processo que a gente vai chamar de êxodo rural, que é sair lá do campo para vir para a cidade. Quais os problemas disso? Esvaziamento das áreas rurais e superpopulações nas cidades. Essas pessoas saíram do Nordeste atrás de uma condição melhor de vida, ou seja, elas eram de camadas populares. Saindo de lá e vindo para cá, você já parou a pensar, né? Você já adivinhou? Onde essas pessoas vão morar? No Rio de Janeiro já tinham problemas de habitação. Não tinha uma boa política pública habitacional. Então, justamente, esse fluxo gigante de pessoas, quando chegaram aqui, eles foram para morros, encostas, lugares pantanosos, isso tudo. Que não eram lugares assim que tinham especulação imobiliária, por exemplo. Então, vamos lá. Essa galera acabou caindo nas favelas que já existiam aqui na cidade. Gente, tem um dado muito sério do IBGE que entre 1950 e 1980, que teve esse grande boom, esse grande fluxo migratório, 800 mil pessoas saíram da região Nordeste
para a cidade do Rio de Janeiro. Então, você teve um problema real de população, teve um problema real de habitação. E essas pessoas foram todas parar na favela. Então, a relação entre favela aqui no Rio e Nordeste, ela é muito intensa. É óbvio que o Rio já tinha favelas, já é um processo ali do século XIX. Algumas favelas já existiam, então os nordestinos chegaram nesses locais. Outras favelas foram fundadas por nordestinos. Essa relação é inegável. Por exemplo, a Rocinha tem essa ligação, Rio das Pedras tem essa ligação. Mas na aula de hoje a gente vai falar de um lugar muito especial, que é a Maré. Você sabe onde fica a Maré? Vamos dar uma olhadinha no mapa? Gente, aí, ó, a Maré, ela fica ali à margem da Baía de Guanabara, entre importantes vias expressas da cidade, ali perto da Avenida Brasil, que é muito importante, linha vermelha, linha amarela. O bairro Maré, ele foi criado em 1994. A Maré tem cerca de 130 mil habitantes. E 35 mil, aproximadamente 25%, eles são nordestinos. E isso comparado, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro, que tem 9% de nordestinos, a gente vê justamente como a presença deles na Maré é muito intensa. Então, falei da Avenida Brasil. Ela é importantíssima para a história da Maré. A Avenida Brasil ela começa ali a ser construída na década de 40. E como eu falei da questão de construção civil, tem tudo a ver, porque vários desses nordestinos que vão morar na Maré, ou no Caju, ou em São Cristóvão, ou em Benfica, eles vão trabalhar justamente na construção da Avenida Brasil. Mas não só. Como eu falei, é uma intensa época de industrialização da cidade. Por exemplo, você vai ter a refinaria de Manguinhos, que é a primeira refinaria de petróleo da Baía de Guanabara, que também vai atrair muitos trabalhadores nordestinos que vão morar ali na beira da Avenida Brasil. A construção da Avenida Brasil e essa migração nordestina também tem uma relação bem íntima. Mas não é só de construção civil, né, que vive esse Rio de Janeiro. A cultura nordestina também está aqui, muito presente. Principalmente num desses bairros que eu já citei, São Cristóvão. Estou falando do Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, ou a Feira de São Cristóvão. Você conhece? Gente, em 45, justamente nesses primeiros movimentos aí que eu falei de imigração, foi que deu origem à Feira de São Cristóvão. Nessa época, os imigrantes nordestinos chegavam no campo de São Cristóvão em caminhões, porque aqui no Rio de Janeiro não tinha uma rodoviária, como temos hoje. Eles vinham para trabalhar justamente na construção civil. Isso vai dar origem à feira, que permaneceu ali ao redor do campo de São Cristóvão por 58 anos. Em 2003, essa feira foi transferida para o local que é hoje, um lugar fechado, e é administrada pela prefeitura. Gente, a feira de São Cristóvão é muito importante. Ela marca justamente essa influência cultural do Nordeste aqui na nossa cidade e é um ponto de memória para os nordestinos e seus descendentes, para lembrarem, para mostrarem para a gente o que é essa cultura e esse orgulho de ser nordestino. A gente viu na aula de hoje como o Rio de Janeiro e o Nordeste têm uma relação intensa, tanto pela questão populacional, tanto pela questão cultural. E ainda tem gente que fala coisas ruins para nordestinos, trata com agressividade e preconceito. Gente, preconceito regional é quando uma pessoa de uma região diferente, ela sofre por isso, através de apelidos, através de gozações com sotaque. Gente, não vamos reproduzir preconceito regional. Nós somos um Rio nordestino. A aula está acabando, mas não sem antes um desafio, né? Gente, Nordeste é muito importante para a nossa cidade. A gente viu isso na aula de hoje. Então, fica aqui uma questão de reflexão. Falei rapidinho sobre preconceito regional. Então,
Você já praticou esse tipo de preconceito? Pensa bem. Ou você já foi vítima? Fica aí uma questão para você pensar. Se já foi vítima, comente, fale. Se já praticou, pensa se isso foi legal. Bem, a aula de hoje está acabando. Até a próxima. Tchau, tchau.